Real Economy, estamos em Londres, a capital financeira da Europa, para aprofundar o pensamento dos investidores internacionais e a sua relação com a Europa. Vamos explorar os mercados europeus ao longo dos últimos anos, através dos olhos de investidores internacionais, financeiros e diretos. Vamos também falar sobre as areias movediças da percepção e da economia global com Seijiro Takeshita, diretor de uma das instituições financeiras mais importantes do mundo, a Mizuho International. Cada investidor corre riscos diferentes. Alguns gostam de jogar pelo seguro, outros de arriscar. Alguns pensam a longo prazo, outros em minutos. Aqui fica um curso intensivo sobre o que impulsiona o apetite pelo risco. O apetite de risco resume-se a saber se um investidor está disposto a jogar e a que ritmo. Essencialmente, é como os investidores percebem e reagem a uma situação incerta que pode ser impulsionada pelo ambiente macro do PIB, do emprego ou até mesmo por desastres naturais. O nível de risco que os investidores estão dispostos a aceitar ou não é determinante. Alguns deslocam-se para locais seguros, onde o risco é baixo. Outros estão dispostos a enfrentar níveis mais elevados de risco. A recompensa pode ser elevada também, mas existe sempre o perigo inerente de perder. O grande retorno para compensar que um investidor faça um ativo de risco é o chamado prémio de risco. É determinado, em parte, pelo grau de risco do ativo e pelo nível de apetite pelo risco. Quanto maior o apetite, menor o prémio de risco. O apetite pelo risco parece estar de volta, mesmo com as empresas cautelosas em relação ao dinheiro. Os mercados de ações recuaram em 2013 e em 2014 nota-se uma recuperação frágil. Os investidores financeiros estão à procura de taxas de juros da dívida pública na Europa, já que as taxas de juros globais estão a um nível mais baixo. Um ambiente de mudança, como explica Giovanni Maggi. Pippa Malmgren é uma das principais especialistas em finanças internacionais. Foi assistente especial do presidente George W. Bush e ocupou posições de topo em diferentes bancos internacionais. Agora aconselha os investidores a aplicar o dinheiro. Choque é a palavra certa. Toda a gente ficou subitamente surpreendida. A reação imediata foi a retirada que aconteceu em todos os sentidos. Retirar-se do mercado de ações, de qualquer tipo de risco e não tomar decisões. O mundo escolheu os Estados Unidos como lugar mais seguro para colocar o capital nessa altura. Há muitos fatores que dão dimensão à crise da zona euro. O mais óbvio, que entrou na linguagem dos média, é o spread da dívida pública. Os spreads estão agora a voltar a níveis mais normais, depois do pico da crise em 2011. A reação à crise tem sido forte e deixou consequências permanentes, mesmo na atitude dos investidores internacionais em relação à Europa. Mas o objetivo básico não mudou: obter o máximo lucro do investimento. O que mudou foi o equilíbrio de poder entre o Estado e o mercado. O Estado agora tem uma influência muito mais significativa e os governos são os maiores elementos nos mercados. O BCE tornou-se o elemento mais importante no mercado na Europa. Uma coisa que não mudou é que os investidores estão sempre à procura de oportunidades de lucro. Estão em locais diferentes agora, por razões diferentes. Mas o dinheiro é como a água. Procura onde está o lucro e encontra o seu caminho até esse lugar. Uma das consequências da crise é que a Europa é obrigada a aumentar a sua competitividade para ficar em sintonia com os mercados emergentes no que toca às intenções dos investidores internacionais. Um dos efeitos colaterais da crise financeira foi a constatação de que no mundo industrializado, na Europa e nos Estados Unidos, as pessoas estão a apertar o cinto e eles estão a racionalizar o que fazem, o que os torna mais competitivos. É um ambiente dinâmico, mas a Europa é um lugar onde sempre vai existir algum lucro.
Vamos aprofundar como os investidores internacionais encaram a Europa e como tomam as decisões de investimento. Conosco está Seijiro Takeshita, diretor da Mizuho International. Vimos a Europa passar por muitas dificuldades. Onde estamos exatamente no barómetro do apetite de risco? Acho que o apetite pelo risco está a voltar um pouco. Temos o problema da austeridade na Europa, temos o problema das nações emergentes, mas está muito melhor do que há 3 ou 4 anos e estamos numa tendência de renascimento neste momento. A deflação torna-se um problema que é muito semelhante à sua experiência no Japão. Se tivesse de comparar, como encarava o assunto? A maior diferença entre o Japão e a Europa é que o Japão é uma nação unificada com um banco central. No caso da Europa é mais complicado. Do meu ponto de vista, é uma confusão. Não existe flexibilidade, a capacidade de manobra para tentar sair da confusão, alterando as taxas de câmbio. Existe uma negatividade dupla na Europa. Passar por uma deflação ou tentar sair da inflação é muito mais difícil do que qualquer outra coisa, incluindo os receios inflacionistas. Quanto aos diferentes tipos de investidores que encaram a Europa hoje, estamos a lidar com uma situação completamente nova? Os americanos, as autoridades europeias e os economistas que criticaram severamente a metodologia japonesa de salvar os bancos, dos setores privados serem socorridos pelo governo, etc., foi algo repetido nestas nações. O mundo encolheu tanto que a elasticidade e o movimento de um país pode afetar o outro tão rapidamente que estamos no mesmo barco. O consenso generalizado é que se trata de algo diferente de quando o Japão estava a passar pela confusão, por exemplo, com a intervenção no Banco Central. Agora não se assiste a uma intervenção singular, mas a esforços articulados. Creio que é uma metodologia muito melhor para reduzir o risco de um efeito dominó. Vimos pessoas a correr para paraísos fiscais no pico da crise na Europa e agora parece que estamos a correr atrás da taxa da dívida pública. Houve uma mudança de mentalidade? Depois da crise do Lehman, pensámos que o mundo ia acabar. E não acabou. Creio que vamos enfrentar uma nova guerra em muitos sentidos. Será a guerra entre o governo não liberal e o governo liberal. Ou seja, o método japonês e alemão, que tendem a funcionar muito bem em tempos estagnados por comparação ao método americano. Na Europa assiste-se a uma luta entre liberais e não liberais, por exemplo, entre alemães e as nações do sul da Europa. Vê-se como os juros da dívida soberana caíram, mas as empresas guardam o dinheiro. Em que ponto estamos em termos de uma recuperação? No Japão, estamos à espera que as corporações voltem a gastar, porque assim promove-se o ciclo do aumento salarial, porque há mais lucro. Este ciclo não se vê na Europa. E isso é uma total falta de confiança que eu acho está na mente de investidores institucionais estrangeiros, especialmente os japoneses, quando olham para a Europa. Também vamos ver a economia dos Estados Unidos voltar a crescer com alguma facilidade. Vemos os mercados emergentes a acalmar e esta é uma das razões pela qual o apetite pelo risco está a voltar. E na Ásia, a China tem os seus problemas estruturais, pensamos que as coisas vão piorar porque existe uma bolha artificial. Mas temos o Japão, com um ressurgimento forte. Acho que o investimento direto estrangeiro vai aumentar, tem de aumentar. Segurar o dinheiro é muitas vezes um risco. Os Estados Unidos têm sido o maior investidor direto, tanto antes como durante a crise. Mas o maior crescimento nos investimentos veio da China e de Hong Kong. Os BRICS podem ter tido os seus problemas, mas como relata Sébastien Lebelzik, a estratégia é conseguir uma posição forte na Europa. Os chineses estão a vir para Portugal desde o lançamento do programa de privatização, como parte do plano de resgate. 3 grandes investidores aproveitaram oportunidades nos setores dos seguros e da energia. Durante os 3 anos de iniciativas de privatização, entraram cerca de 8 mil milhões de euros nos cofres públicos. Mais de metade veio de investidores chineses. Há muitos investidores para a privatização de empresas nacionais. É um movimento, mas há outro movimento que está mais ligado à autorização de residência.
O programa Vistos Dourados dá uma autorização de residência de 5 anos a quem investir pelo menos 500 mil euros. Edmund Zhao está entre os 228 chineses que beneficiam do programa. Tem agora 5 casas no litoral português. Vale a pena investir em Portugal. É possível ter uma casa por pouco dinheiro e trazer a família. As crianças recebem uma boa educação e os mais velhos são atendidos no Serviço Nacional de Saúde. É um grande investimento. Esta autoestrada para Évora leva-nos para longe dos subúrbios endinheirados de Lisboa e da estratégia de investimento chinesa. Mas é aqui, nesta província empobrecida, que uma das maiores empresas do Brasil decidiu investir. Os brasileiros têm uma abordagem diferente. Com o apoio da Comissão Europeia, a Embraer instalou-se aqui há quase 2 anos. Com uma equipa de 220 pessoas, já é a maior empresa brasileira em Portugal. Para gigantes como a Petrobras e a Odebrecht, Portugal é a porta para o mercado europeu. Continuamos a investir, as 2 usinas vão bem, continuamos a investir aqui na Europa. A Europa é uma região muito importante para nós. Nós temos aqui centenas de aviões voando aqui na Europa. Nós somos responsáveis pelo atendimento e suporte ao cliente, suporte técnico. E para nós, a Europa, com crise ou sem crise, é muito importante, são muito importantes as nossas atividades aqui. O fluxo interno de capital chinês aumentou até 155% entre 2009 e 2011 e para Portugal este tipo de investimento pode ser um trampolim para a recuperação. É tudo em Real Economy. No próximo episódio vamos falar sobre o mercado imobiliário. Até à próxima.